Olá, ser de luz, luz e paz, mais um dia no nosso desafio. Já tá chegando no final, né? Hoje nós vamos conectar com uma frequência que vai ajudar a gente a se conectar com o todo, com o pacífico, com o amoroso, com o divino. E vai ajudar a gente a transcender a dualidade. No momento atual, nós estamos vivendo uma experiência na dualidade, onde nós experimentamos o contraste. O contraste da luz é o escuro. O contraste, o oposto do positivo, é o negativo. Então, a gente sempre tem aí o contraste das experiências, né? E tem um motivo para a gente estar aqui, para estar vivenciando isso, tá? Mas é um assunto que a gente tem que mergulhar para poder entender. Então, essa frequência hoje vai ajudar a transcender a limitação que a dualidade nos impõe, tá? Porque hoje a gente tem um contraste de crenças positivas, possibilitadoras, empoderadoras, com as crenças limitantes, negativas, sabotadoras, né? Crenças que nos elevam e crenças que nos rebaixam, que faz a gente viver na escassez, na tristeza, no sofrimento, e crenças que faz a gente viver na luz, na alegria, na iluminação. Viver esse contraste é uma experiência. Só que a gente é muito mais do que isso. E às vezes a gente fica condicionado às experiências que nós vivemos e não transcendemos. Transcender isso é importante para que a gente alcance a totalidade. A totalidade é a gente se conectar com a consciência divina do todo, que é amorosa, que traz pra gente o amor incondicional. Mas como eu disse, é um assunto que a gente precisa mergulhar. Hoje eu convido você a sentir essa energia para você deixar de lado o julgamento, que ainda é muito enraizado, né? E faz com que a gente se afaste do que é divino em nós, se afaste do lado luz, podemos assim dizer. E a gente precisa quebrar algumas correntes. Então vou pedir para você fechar os olhos, colocar a mão no seu coração. E sugiro que você, a partir de hoje, comece a fazer um exercício. No início, você vai ter que se esforçar a deixar o julgamento de lado. Se alguém apresentar para você, contar para você algo que aconteceu de outras pessoas, observe se você vai julgar. Às vezes a gente julga o outro a partir do nosso ponto de vista limitado. Às vezes nos julgamos também com base nas nossas crenças limitantes. E o julgamento ele nos conecta a energias que não são tão legais. A ideia hoje é você se conectar com a totalidade do seu ser, que está conectado com o divino. Talvez no primeiro momento a gente não vai entender essa energia. Talvez a gente não entenda o que é transcender a dualidade. Talvez a gente não entenda, mas a gente pode sentir. Ultrapassar a dualidade é você chegar no lugar onde não vai ter conflitos, não vai ter julgamentos, vai ter amor, vai ter paz. Então sinta uma luz, imagine uma luz que brota do seu coração. E ela ajuda a você a incorporar a totalidade do seu ser. Porque hoje você é um ser espiritual vivendo uma experiência na matéria. Isso não faz você um ser dividido. Você é um ser
total. Você não precisa excluir a matéria para ter uma vida espiritual digna. E não precisa deixar o divino para ter uma vida material em abundância. É possível ter a totalidade. É possível sim você ter muito dinheiro e ter muita fé, ter uma conexão espiritual, porque uma coisa não anula a outra. Às vezes a gente separa, né? A gente esquece, porque a gente separa o ser em dois. Um lado espiritual e o lado material. E cria uma dualidade limitante. Então a gente tem que trazer o quê? A união. Não é pecado se ter muito dinheiro. E para você ser espiritual, você não precisa ter uma escassez material. Você tem que ter sabedoria para lidar com isso. E a totalidade nos ensina a unir o nosso eu divino, nosso eu espiritual com o nosso eu material. Porque não tem separação, é a gente que cria isso de forma ilusória. E isso traz limitação. Então vamos unir essas duas metades. Você vai imaginar uma luz que sai do centro do seu peito. E ao mesmo tempo, você vai visualizar, sentir, acreditar que um flash de luz do seu coração sobe do seu peito em direção ao céu e ao mesmo tempo um flash de luz desce do seu peito em direção à terra, fazendo assim a integração do seu ser, a união, trazendo a totalidade, para que você possa desfrutar de uma vida material próspera e abundante, mas ao mesmo tempo você também possa desfrutar uma vida espiritual próspera e abundante. Quando a gente separa a espiritualidade da matéria, a gente se perde na dualidade. Quando a gente une, a gente se conecta com o todo, se conecta com a totalidade. E aí a nossa vida, quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue atingir a abundância, a prosperidade, porque é uma frequência. Então sinta esse fluxo energético que sai do seu coração e sobe para os céus e desce para a terra, te ancorando na matéria, te ancorando no plano espiritual, unindo, fazendo a integração do seu ser. E só respira e deixa essa energia tomar conta. Quando a gente só cuida do nosso lado material, do trabalho, de dinheiro, disso, daquilo, e não tem uma vida espiritual, a gente começa a ficar doente, tá? Em desequilíbrio. Quando a gente só cuida da nossa vida espiritual, ir numa igreja, num templo, num terreiro, e esquece da vida material, você também entra em desequilíbrio. Ter uma vida plena, próspera e abundante é o equilíbrio entre a vida material e espiritual. Nós precisamos destes momentos de conexão, mas também precisamos de comer, de trabalhar, de ter dinheiro para comprar comida. Precisamos desfrutar a matéria com sabedoria e equilíbrio. E quando a gente faz isso, unindo o espiritual e o material, tudo fica no seu devido lugar. Então respira. Respira e faz a sua conexão.
Só sente a pulsação dessa energia. E observa o que você sente, o que passa na sua mente. Respira. Mais uma vez, respira. E hoje, para você se conectar, faça uma meditação como que está a sua vida material e como que está a sua vida espiritual. Você não precisa estar conectado a uma igreja, a um templo, mas você tem que ter esse momento de conectar com o divino que habita em você, de cuidar da sua energia mais elevada. Isso é essencial. Pense nisso. Um grande abraço.